para eles, tá? O senhor falou, José Lucas passou aí, eu até olhei para trás, falei, ô, como é que é? Eles chegaram agora, eles estavam numa palestra, aí chegaram e já vieram me dar tchau, já foram. Então, depois dá um abraço neles. Tá Bom, meus irmãos, indo aqui para o nosso último bloco, nosso primeiro dia de introdução ao Antigo Testamento, nosso último bloco. Vamos lá? Então, alguma dúvida do que comentamos há pouco? Não? Eu fiz questão de mencionar isso, irmãos, porque existem textos no Velho Testamento que também não está a expressão assim diz o Senhor. Por exemplo, quer ver um exemplo? Salmos. A gente não vê isso nos Salmos. Há só uma revelação. Quando nós pegamos, por exemplo, o livro de Samuel, que é um livro histórico, ele vai acontecendo. Vai contando as histórias. E, de repente, acontece isso. Davi vai para a caverna, e Davi foge. E Davi está desesperado. Então, mata os profetas, mata a casa dos sacerdotes. E a gente não imagina que Deus está usando o escritor de uma forma sagrada, porque não é toda hora que está escrito assim diz o Senhor. E no livro de Ruth também, né, pastor? Não fala nada, 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 nem de Deus eles falam. Esther. Esther. História, né? No livro de Esther não tem a palavra Deus nenhuma vez. Não tem. Ué, mas é um livro sagrado que não tem a palavra Deus? É. E aí? Então, quando a gente lê o livro de Esther, como que ele é inspirado? Porque ele é inspirado. Os servos de Deus daqueles dias, sacerdotes e profetas, viram que o escritor realmente foi separado para escrever aquilo, porque aquilo foi um fato que marcou. O livro de Daniel, que o próprio Daniel escreve, nós não vemos Daniel falando, assim diz o Senhor, ele vai relatando a sua história. E como Deus atuou e sacudiu a Babilônia. Então percebam que nem sempre há necessidade da cartada assim diz o Senhor. Quando Deus faz isso é porque havia a necessidade de uma comunicação direta para aquele que tinha um coração duro. Quer ver outro episódio, irmãos, que é fantástico? Quando Davi poupa Saul na caverna e ele diz, não, longe de mim matar o ungido do Senhor. Porque ele sabia que um profeta tinha ungido Saul. Ora, então ele não podia matar quem Deus tinha ungido. Mas não tinha uma profecia de Samuel dizendo, não matarás o ungido. Mas tinha um texto sagrado lá no Decálogo, não matarás. Ora, se eu já não posso matar ninguém, quanto mais aquele que o profeta unge. E aí ele teve a chance de matá-lo e não mata. Mas aí vem o episódio de Nabal, marido de Abigail, lembra do episódio? E ali Nabal humilha Davi, humilha os homens de Davi, e Davi fica furioso e fala, amanhã não vai sobrar nenhum homem. E o texto no original diz aquele que urina na parede. Né? A mulher não consegue urinar na parede, né, irmãos? Ela urina na terra. Quem urina na parede, no poste, é o homem, né? Até entre os animais, né? O cachorro, ele levanta a pata, né? A fêmea agacha, né? É, da natureza, né? Então, Davi furioso, e o mensageiro avisa para Abigail, Davi está furioso, vai exterminar todos os homens e todas as crianças, porque Nabal cometeu uma loucura. Aí eu pergunto, Davi poderia ter matado Nabal e as crianças e os homens porque aquele doido humilhou? Não. E por que Davi foi fazer aquilo? Porque foi a vaidade de Davi. Ali mexeu no brilho de Davi. Nabal era um louco, não era um ungido. Então, já que ele estava lançando palavras de injúria, ele não vigiou Davi. O que o texto bíblico no livro de Samuel está fazendo é uma denúncia à atitude de Davi. Porque aí vem Abigail, pega as mulas, enche de bolos e frutas e leva para Davi e fala para Davi, me perdoa, meu senhor. O meu marido, ele é louco, o seu nome é Nabal, ele é insano, mas o senhor vai ser rei, não faça isso, não cometa essa iniquidade. Davi tem um choque de realidade. Davi agradece a Abigail, porque ele mesmo fala, eu ia cometer um erro.
Eu ia deixar uma mancha. Graças a Deus veio quem? Abigail. Aí eu pergunto, Abigail disse, assim diz o Senhor? Bastou ela fazer o que era certo. E diante de um homem de Deus, quando ele vem e é acometido por uma verdade, ele tem um choque de realidade, ele cede. E ali o texto bíblico diz que Davi agradece a Abigail. E ele mesmo admite, dizendo, olha, você me impediu de eu cometer um mal. Ou seja, Deus iria me castigar por esse ato vil. Mas louvado seja Deus. E aí ela volta para casa, ele está cheio de cachaça, a Bíblia fala, não cachaça, mas de vinho, está embriagado. Aí no dia seguinte, ela conta tudo para ele, ele tem possivelmente ali um derrame. E fica 10 dias paralisado, e a Bíblia diz que Deus recolhe. O que Davi faz, espertalhão? Chama essa mulher para casar comigo, porque eu preciso de uma mulher dessa do meu lado, pelo amor de Deus. Essa mulher é muito sábia. Essa mulher é muito sábia, ela aceita de prontidão. Olha, se eu era casado com o doido e já era abençoado, imagina agora com o rei ungido. E aí casa. E Davi não era bobo, né? Porque ele viu que ela ia ser o quê? Uma soma na vida dele. Percebam, nem toda revelação tem o assim diz o Senhor. Deus vai se revelando. A expressão mais usada é pelos profetas, né? Hã? É uma expressão mais usada pelos profetas. Em momentos específicos de uma comunicação específica. Exato. Muitas vezes Deus simplesmente se revela. Deus simplesmente fala. Quantas são as vezes que Davi consulta a Deus porque ele não sabia o que fazer? E assim, o Novo Testamento tem mais essa característica, desse lado mais humano, que se consulta a Deus. Mas no Novo Testamento vem a resposta de Deus. Deus desperta Ananias e vai, Ananias, pode ir a Saulo, porque ele é meu eleito. Ou seja, revelação. Revelação. Aí quem escreve é quem? É Lucas, aquela história. Mas então, olha que contexto. Todos eles, eu estou sendo enfático, irmãos, porque vocês saberem disso, isso é uma pérola. Eu aprendi isso com essa grandeza com o pastor Zé Ribeiro. Porque lá no fundo, eu achava que o Novo Testamento também como vocês. Olha, eu já tinha passado pelo seminário, já estava pastoreando a igreja, e um dia, na nossa igreja, enquanto estávamos conversando, eu e o Ribeiro falou, não, pastor, eu fiz essa pergunta para o Ribeiro, ele não. Aí ele começou a me dar as fundamentações, eu falei, pastor, está tão claro. Eu agradeci tanto a ele, depois que eu aprendi com o Ribeiro, eu não deixo de passar para vocês. Porque, irmão, saber que os apóstolos, eles tinham plena certeza da revelação, isso cria em nós uma convicção profunda de ensinar o Novo Testamento nessa dimensão. Assim diz o Senhor. Seja pela biografia dos evangelhos, sejam pelas cartas e epístolas, sejam pelo livro histórico que é Atos, sejam pelas cartas pastorais, cartas gerais, ou seja pelo livro profético do Apocalipse. Cada um deles tinha certeza. Pode ver, irmãos, quer ver um outro exemplo? Lá quando eu falei de Apocalipse, eu estou gastando esse tempo, irmão, porque isso faz parte da ideia do cânon, tá? Isso faz parte da ideia do cânon. Olha só que legal. Lá em Apocalipse, né? Olha só. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam os que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. O João está dizendo, olha, essa profecia que eu estou escrevendo, quem guardar é feliz, e porque é profecia da parte de Deus, e eu não tenho dúvida disso. E pode ver que aqui, quando Deus fala com João, Deus envia um anjo e diz para João, João escreve. Jesus nunca escreveu nada, mas nas 7 cartas do Apocalipse, houve um ditado de Jesus para João. Ali foi um ditado direto, João escreve. Agora, olha que interessante. Esse mesmo João que está escrevendo, que está ali no momento de epifania, de revelação, vendo Jesus andar entre os candelabros, o ser glorioso, e está ali recebendo tanta coisa, num dado momento ele se ajoelha para um anjo, lembra? 2 vezes ele se ajoelha para um anjo. E o anjo diz, João, levanta, João, que é anjo, não sou Jesus. Ele está no momento de glória. Você vê, até nisso ele é humilde de registrar. Que no momento ali ele estava prestando culto para quem não podia. Ali a gente diz, João estava
adorando o anjo, não, mas naqueles momentos de efusão, de visão, ele não vigiou e deve ter pensado que o anjo era Jesus, porque afinal de contas aparece o Cordeiro, aparece Jesus de forma reluzente, aparece visões, aparece o porvir, aparece anjos que diz venha para cá, ou seja, irmãos, vamos dar um desconto para João, né? Se tem hora que a gente tem um sonho, a gente já não sabe direito se foi Deus, se foi barriga cheia, se foi tormento, né? Tem hora que a gente não sabe discernir. Imagina João. A gente tem que ser humilde também de admitir que João, né? Então, por que eu estou falando isso? Até na revelação de João, com toda a grandeza, ele também quase adorou e o anjo o repreende. Mas saber, voltando à máxima, sabendo que o nosso livro, o livro do Novo Testamento, foi escrito, e eles tinham convicção, isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando falarmos um texto do Novo Testamento, a gente fala como revelação. Porque foi assim que eles receberam. Foi palavra de Deus, foi oráculo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Tá bom? Interessante também, assim, a gente tem uma perspectiva de que, tanto no Velho como no Novo, assim, vamos pegar Elias, o livro lá em Reis, né? Deus atua pontualmente na vida do profeta, ele é um personagem e, ao mesmo tempo, Deus interage, Deus age através dele, né? E o livro, aquele período do ministério dele, em todo o contexto que ele é personagem, é inspirado. E a gente vê que no Novo Testamento acontece da mesma forma, e tem momento que ele recebe a revelação. Você lembra que aquele texto que Paulo está lá indo para, não sei se é para Macedônia, e fala, olha, Deus impede ele ir para outro lugar, e vem uma revelação para ele ir para Macedônia, nos ajuda. Varão macedônico. Isso. Nos ajuda, né? Exatamente. Então, é interessante isso. E você pode ver que um pouco antes disso, o próprio Paulo fala que Satanás nos impediu de tal coisa, e Paulo não tem problema com isso. Olha aqui. Exatamente. Pense hoje você chegando na igreja e falando, irmãos, eu estava fazendo uma obra e Satanás me impediu. O que os irmãos vão olhar para o pastor e falar, ô pastor, pelo amor de Deus, e aí? Onde está a tua autoridade? Não pisou na cabeça de Satanás? Exatamente. Paulo é tão resolvido, irmãos, que está lá. Lucas registra e Paulo não tem nem problema com isso. Satanás impediu. Impediu mesmo. E eles não estão com problema com isso. Você acha que ele não lutou? Lutou, mas se Deus... Qual é a questão ali? A derrota de Paulo a Satanás? Não. É a clareza de que Deus permitiu aquilo e aquele impedimento aconteceu. E Deus permitiu, Deus é soberano e o servo de Deus luta. E quando não vence uma certa luta é porque Deus tem um propósito. Porque logo na sequência veio o varão macedônico. Ou seja, era plano de Deus outra coisa. E qual foi o dedo do diabo e de que forma o diabo atuou? Não importa. E Paulo é tão resolvido que ele fala, foi isso que aconteceu. Agora, pense você na igreja. Irmãos, eu estava fazendo um negócio, mas Satanás me impediu. Ô, pastor, está desviado, né, pastor? Olha como a gente precisa de Bíblia, né, irmãos? Gente, olha, vamos ler mais essa página aqui, aí a gente vai parar por aqui, tá bom? Para não ficar muito longo, tá? Continua para nós, pastor Johnny, essas últimas duas frases para a gente terminar aqui. Pastor, só não carregou aqui. Desculpa. Eu esqueci de compartilhar. Pode ler. Tem só um quadrado cinza. Ainda tem? Não, já saiu. Já, pronto. A Igreja definiu formalmente a extensão do cânon no Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563. Foi o 19º Concílio Ecumênico da Igreja Católica. Embora a questão seja colocada desse modo pelos católicos, não podemos prescindir da história da formação do cânon de ambos os testamentos. Posso continuar? Pode continuar. Ok. Convocado pelo Papa Paulo III em 1546, reuniu-se no Tirol italiano, na cidade de Trento. Também foi guiado por outros papas, Júlio III, Paulo IV, Pio V, Gregório XIII e o Sisto V, com a duração de 18 anos
e concluindo seu trabalho somente em 1563. Foram realizadas 25 sessões plenárias em 3 períodos diferentes, de 1545 a 1547, de 1551 a 1552 e de 1562 a 1563, quando todas essas sessões foram solenemente promulgadas em sessão pública. Olha, meus irmãos, olha só. Então, aqui, olha só, você vê, aqui seriam mais nomenclaturas técnicas, dizendo onde, de fato, se decidiu isso, se estabeleceu, e aqui é um dado histórico sobre essa questão da formalidade e da definição do que é. Agora, no livro, texto, vocês vão estar vendo, então vamos parar aqui, tá bom? Vamos lembrar dessa parte. Que acontece? No livro texto de vocês, tanto em um livro quanto em outro, quanto nos clássicos, eles vão trazer essas nomenclaturas para mostrar em que concílio foi realmente estabelecido isso. Pastor, é importante saber disso? Sim, claro, porque afinal de contas isso tem a ver com aquilo que de mais importa para nós, que é as Escrituras. No entanto, como vocês bem sabem, em muitos concílios também, a Igreja Católica também acabou fazendo outras coisas. Mas o concílio ele não nasce apenas na Igreja Católica. Atos 15 é considerado o primeiro concílio. Podem ver que Pedro e os demais apóstolos, juntamente com Paulo, se reúnem para tratar de um assunto. Então, na antiguidade, era algo comum, quando se tinha uma dúvida, se reunia o colegiado de líderes. A gente está aqui aprendendo história, aprendendo Bíblia, aprendendo para quê? Para pensar, para poder, quando surgir uma coisa nova, a gente dialogar, para a gente ter uma resposta da palavra de Deus. Então, esses dados aqui que a gente acabou de ver são dados mais históricos, mostrando um pouco sobre essa questão da canonicidade, de quando foi definido tais termos, quando foram incluídos tais apócrifos, e a gente vai estar vendo isso com maior detalhe nos livros. Eu não vou ficar fazendo perguntas sobre isso na prova, admito. Por quê? Porque, irmãos, mais do que saber dos concílios, os detalhes dos concílios, acreditar naquilo que a gente viu há pouco, que é na inerrância, na inspiração, na infalibilidade, na autossuficiência. Porque, para nós, as Escrituras é o livro sagrado. Saber desses detalhes são importantes, mas eles vão ser mais importantes para aqueles que são apaixonados pela história, para aqueles que gostam de remontar esses momentos. Mas pensem vocês, na igreja, numa mensagem, você até pode citar isso, mas aquela alma que está sedenta por Deus não vai estar preocupada do primeiro concílio, de Trento, do segundo, do 10º. O historiador, sim. O aluno do seminário, sim. Mas a ovelha, ela quer comer a comida. E a comida de Deus é a palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Então, é claro que aqui a gente está passando por tudo isso, porque isso tem a ver com a nossa história, isso tem a ver com o nosso fundamento. Tá bom, meus irmãos? Tá joia? Tá bom? Então, olha, demoramos um pouquinho mais hoje, porque começamos um pouquinho mais tarde, mas o bom de fazermos nesse formato também é essa disponibilidade, porque uma hora dessa a gente não precisava estar saindo da igreja. Né? A gente já está aqui na segurança da nossa casa. Ótimo. E agora é só comer e descansar. É claro que eu demoro um pouco mais, porque eu tô em atividade. Então, para eu desacelerar, eu preciso de 2 horas agora. Vocês nem tanto. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Não. Não? Bom, eu vou disponibilizar para vocês os slides, para vocês irem lendo também, todo o material de introdução do Antigo Testamento 1. E, olha, livros, irmãos, podem ler. Compartilhem no nosso grupo qualquer material que vocês acharem interessante. O nosso grupo de WhatsApp, ele é também para ser ali a extensão da nossa aula. Podem me procurar no grupo ou no pessoal.
Porque, de fato, nós, como professores, até nas férias, a gente fica se preparando para servir vocês. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Amém. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, eu só quero saber onde eu encontro esses livros todos aí para ler. Eu vou ajudar a irmã nesse processo, tá bom? Deixa eu só... Então, tudo bem até aqui? Tudo bem. Vou cancelar a gravação, então. Então, meus irmãos, nós nos vemos terça que vem, né? 7h15 já vou estar disponibilizando, 7h30 começa. E quem quiser chegar antes, chegue, mas tá bom? Uma noite abençoada para todos vocês. Fiquem aí um pouquinho mais na linha, que eu vou dar só um último recado, tá? Tá bom. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite.